começando o Bem Viver, o nosso encontro semanal sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Esse é um espaço para pensar num mundo mais justo para todas as pessoas, tendo respeito pela natureza como um valor fundamental. Então se acomode por aí e vem comigo conferir o que tem no programa de hoje. O programa vai ser dedicado às mulheres negras. Dia 25 de julho é Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia de Teresa de Benguela, uma das heroínas mais importantes da resistência à escravização no Brasil. Para celebrar, tem entrevista com a líder quilombola Maria Aparecida Mendes, que vai falar sobre o legado de Teresa de Benguela. Também vamos mostrar o trabalho das quebradeiras de coco de Babaçu, guardiãs do meio ambiente, diante dos avanços exploratórios do agronegócio. No sudeste do Brasil, o jongo é uma forma de resistência e empoderamento de mulheres negras há gerações. E ainda tem mais. No Alimenta Saúde, nós vamos falar da árvore sagrada do sertão e do seu fruto, o umbu. Tem receita com a Letícia Massula e ainda tem dica de saúde. Então não sai daí, vem com a gente que nós já trouxemos aqui antes e vamos reforçar. Exercício físico na pandemia. Quem ainda está muito em casa, com certeza está se mexendo menos. Até para quem não tinha o costume de fazer um esporte, pelo menos tinha a movimentação do dia a dia, né? Subir aquela escada, caminhar até o ponto de ônibus, aquela baldeação do metrô. E agora as oportunidades de se mexer são bem menores, mas não dá, né, gente? Nosso corpo precisa de movimento, ainda que seja em casa mesmo, afinal isso é fundamental para a nossa saúde, tanto a do corpo quanto a da mente também. Olá, aqui quem fala é Bruno Gualano, da Universidade de São Paulo, e hoje eu estou aqui no Dica de Saúde para falar sobre a importância da atividade física. Bem, a gente sabe que ser fisicamente ativo, né, ou seja, realizar pelo menos 150 minutos de atividade física, se movimentando, para ter essa proteção contra essas condições. A gente sabe que quem pratica regularmente atividade física também está por uma proteção parcial contra casos graves de Covid, praticando a atividade física. Então pratiquem qualquer tipo de atividade física, eu acho que esse é a minha dica de hoje. Tá? Então qualquer movimento conta, como diz a Organização Mundial da Saúde, não precisa ser só as atividades estruturadas em ambientes propícios para isso. Tá? Então é importante que se faça aquela faxina que se faz em casa, também conta com movimento. É isso, tenham uma vida cheia de movimentos, uma vida cheia de atividade física e vocês serão beneficiados. Olha, confesso que eu sou uma dessas pessoas paradas. No começo da pandemia eu estava fazendo balé uma vez na semana, minha zumba lá no YouTube todo dia, mas fui desanimando, chegou inverno, piorou tudo e hoje estou num estado de total inércia. Então isso foi um puxão de orelha para mim. Se você está na minha situação, espero que seja para você também, gente. Bora se mexer, que a gente precisa, não dá para ficar fora de forma. Quando acabar essa pandemia tem muita coisa para a gente fazer. Árvore sagrada do sertão, foi assim que Euclides da Cunha chamou o umbuzeiro, planta